Quando falamos em se locomover, o que será mais perigoso? Avião ou trem? Muita gente acredita que voar é infinitamente mais arriscado. Afinal, se você cair de uma altura de 10 km, ou mesmo que sejam só 2 km, não tem jeito. Sua vida vai acabar ali. Mas se estiver de trem, tudo parece confortável e tranquilo. Você está sentado a 1,5 metro do chão, olhando calmamente a paisagem passar pela janela. Olá, pessoal! Só que na prática, tudo isso é exatamente o contrário. Isso mesmo, pessoal! Esse é o nosso canal Pipa e eu sou o Deluca. Chega de introdução, vamos direto ao assunto de hoje. Perigo ou segurança? O que é ilusão? Existe uma fórmula específica para medir a segurança que leva em conta o número de vítimas em determinado trecho. E segundo essas estatísticas, o número de mortos em acidentes aéreos é de 0,6 por 100 milhões de milhas, enquanto nos acidentes ferroviários é de 0,9, ou seja, 50% a mais do que nos aviões. Mas por que isso acontece? A verdade é que a segurança dos aviões é rigidamente controlada. Por exemplo, levar armas, explosivos ou substâncias inflamáveis em um avião é extremamente difícil. Já no trem você pode embarcar com praticamente qualquer coisa. Além disso, os aviões estão ficando cada vez mais próximos da perfeição e o voo cada vez mais seguro. Já os trens e ferrovias começaram a se popularizar no século XIX e hoje em dia muitas dessas estruturas estão bastante envelhecidas. Mas tem outro ponto importante também. Por exemplo, ninguém pega um voo de Londres até Nova York só para sentir um friozinho na barriga, não é? Por outro lado, muita gente embarca com empolgação na perigosíssima ferrovia de montanha Pilatus, na Suíça, só pela adrenalina. Parte do charme dessas viagens está justamente em sentir o risco na pele. E mais, ainda existem lugares no mundo onde só é possível chegar de trem, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Então vamos dar uma olhada, ainda que rapidamente, em algumas das ferrovias mais perigosas do planeta. Ponte ferroviária Go-Teik, em Myanmar. Essa ponte elevada foi construída em 1900 no centro de Myanmar, antiga Birmânia, para ligar as cidades de Ping U Luin, onde ficava a residência de verão do governo colonial britânico, e Lashio. Na época, ela era a ponte ferroviária em treliça mais alta do mundo, e até hoje continua sendo uma das mais altas do tipo. A ponte tem 102 metros de altura, 689 metros de comprimento e é sustentada por 15 pilares fabricados na fundição da Pensilvânia. Hoje em dia, apenas 2 trens passam por essa ponte por dia e a maioria dos passageiros são turistas. A travessia leva cerca de 25 minutos e pelas janelas é possível admirar a paisagem vertiginosa do cânion e das montanhas ao redor. Como o trem anda muito devagar sobre a ponte, dá até tempo de sentir a altura e registrar boas fotos do visual impressionante. No entanto, essa lentidão não é por causa dos turistas, e sim porque a ponte, construída há mais de um século, pode desabar a qualquer momento. Considerando a idade avançada da estrutura e o fato de haver apenas um trilho estreito, sem qualquer proteção nas laterais, não seria surpreendente se ela ruísse de repente. Mesmo com esse risco todo, a travessia da ponte Go-Teik é uma atração popular tanto entre os turistas quanto entre os moradores locais. O teleférico Gelmerbahn, na Suíça. O Gelmerbahn e o teleférico da Estância de Stulz, que fica relativamente perto dali, são considerados os mais inclinados da Europa entre os veículos desse tipo. Mas ao contrário do teleférico de Stulz, que só começou a operar em 2017, o Gelmerbahn foi construído ainda no século passado. Ele foi originalmente criado em 1920 para transportar materiais durante a construção da represa do Lago Gelmer e só passou a ser usado para passageiros em 2001. A inclinação média dos trilhos é impressionante, 106%, ou 46 graus e 41 minutos, com uma inclinação máxima de 49 graus e 4 minutos. O teleférico tem capacidade para 24 pessoas e sobe dos 1.400 metros de altura da vila de Hanged até os 1.850 metros do lado Gelmer em apenas 10 minutos. Os turistas podem curtir a vista ao ar livre durante a subida.
e, no topo, aproveitar a beleza serena do lago alpino de águas azuladas e cristalinas. A parte triste é que essa subida maravilhosa e um tanto assustadora só está disponível entre o começo de junho e meados de outubro. Fora desse período, o teleférico não funciona por motivos de segurança. O Ferrobus da Bolívia. Já o Ferrobus da Bolívia, uma espécie de ônibus sob trilhos, dificilmente pode ser considerado um veículo turístico. O primeiro motivo é que ele não é exatamente o tipo de transporte que atrai turistas com facilidade. E o segundo motivo é que, para os bolivianos que vivem em comunidades isoladas dos Andes, o ferrobus é apenas um meio de transporte do dia a dia. Na prática, o ferrobus é um ônibus comum colocado sobre trilhos. Por fora, ele não tem nada de luxuoso como os ônibus que ligam grandes cidades. Parece mais como um ônibus rural de linha compartilhada. Dentro, não há compartimento para bagagens, então é preciso colocá-las no teto. Esse ônibus sob trilhos faz o trajeto entre Sucre, a capital da Bolívia, e Potosí, a capital do departamento de mesmo nome, no coração da Cordilheira dos Andes. O ferrobus surgiu justamente porque Potosí é um lugar de difícil acesso. A ferrovia que liga as duas cidades, com cerca de 300 quilômetros de extensão, foi construída de forma precária, cheia de curvas fechadas e subidas íngremes, tornando impossível o uso de trens convencionais. Por isso, optaram por colocar o ferrobus para circular pelos trilhos. E graças a isso, os poucos turistas que se aventuram por essas bandas conseguem conhecer as regiões mais remotas da Bolívia e subir junto com os moradores até Potosí, uma cidade localizada a 4.090 metros acima do nível do mar, o ponto urbano mais alto do planeta. E vale lembrar que Potosí, por si só, já é um destino que merece ser visitado. A cidade foi fundada em 1545 pelos espanhóis, aos pés do Monte Cerro Rico. O nome Potosí, traduzido do quechua, significa montanha rica, e isso porque do interior dessa montanha foram extraídas grandes quantidades de prata, o que motivou a fundação da cidade. Durante a viagem de ferrobus, passando por trilhos estreitos entre rochas e precipícios em vales montanhosos, não só é garantida uma descarga de adrenalina, como também uma imersão nas regiões mais profundas e autênticas do interior boliviano. A Ferrovia Georgetown Loop. Você consegue imaginar uma ferrovia que está em uso há mais de 140 anos? Achar que ela ficou menos assustadora com o passar desse tempo todo seria um erro. Essa ferrovia de bitola estreita que liga as cidades mineradoras de Georgetown e Silver Plum já era considerado uma maravilha da engenharia na época de sua construção, em 1884. Em Silver Plum extraía-se prata e de algum jeito era preciso transportar esse minério até Georgetown. A distância em linha reta entre as duas cidades é de apenas 2 quilômetros, mas no meio do caminho existe um enorme cânion. Para atravessá-lo foi construída uma ferrovia sinuosa com 7,2 quilômetros de extensão. Só que esses poucos quilômetros são de arrepiar. Para vencer um trecho de 182 metros com inclinação de 4 graus, foram construídas 4 pontes altíssimas, e a mais assustadora de todas é a High Bridge, que atravessa o Devil's Gate. Apesar de todos os perigos, essa ferrovia funcionou bem até 1932, mas depois foi abandonada junto com as minas de prata. Só em 1973, um grupo de entusiastas nostálgicos do Colorado se lembrou dela e enxergou seu potencial turístico. Como resultado, a ferrovia foi restaurada e desde 1984 passou a receber visitantes. Hoje ela é uma das atrações preferidas dos fãs de turismo radical. Só passar pelo Devil's Gate já é uma experiência intensa. Nessa parte, o trem rasteja sobre uma ponte de quase 150 anos de idade que balança sob o peso dos vagões. Como o trem anda bem devagar pelos trilhos estreitos, sobra tempo para sentir todo o medo com calma. O único consolo é a paisagem deslumbrante das montanhas rochosas ao redor e o fato de que, se não fossem milhares, pelo menos centenas de vezes, essa ferrovia já foi cruzada por vagões carregados de prata. A ferrovia White Pass and Yukon Route. O ambiente natural extremo do Ártico não é algo que qualquer um consiga suportar. A maioria das pessoas prefere viver ou passar férias em lugares mais quentes. Mas é justamente esse perigo
que atrai um certo tipo específico de turista para o extremo norte. Para eles, quanto mais arriscada for a rota, mais fascinante ela se torna. A ferrovia que liga Skagway, no Alasca, à cidade de Whitehorse, em Yukon, foi feita especialmente para esse tipo de aventureiro. Quem é fã de Jack London com certeza já leu suas obras sobre a Corrida do Ouro de Klondike, que sacudiu o Alasca no fim do século XIX. Construída em 1898, essa ferrovia de bitola estreita deixou muitos garimpeiros sem um tostão. A linha corre ao longo de desfiladeiros rochosos perigosos, em meio a montanhas cobertas de neve. E é difícil imaginar algo mais assustador do que isso. Mas nem mesmo esse tipo de perigo impediu os garimpeiros de perseguirem a ilusão do ouro. E o mesmo vale para os viajantes modernos que buscam adrenalina. Eles não recuam diante de nenhum trajeto extremo. A ferrovia que os garimpeiros usavam continua sendo de bitola estreita até hoje. Ela começa na cidade costeira de Skagway, no Alasca, e segue até bem dentro da península de Yukon, chegando à cidade canadense de Whitehorse. São 175 quilômetros de trilhos, passando por vários trechos que cruzam vales montanhosos. Um dos pontos mais desafiadores do trajeto é o White Pass, o desfiladeiro branco. Mas o trecho mais interessante é o último, reservado aos turistas. Nessa parte, os passageiros trocam de vagão e embarcam em uma locomotiva antiga para ver de perto o famoso desfiladeiro de Whitehorse. É bem possível que Jack London, ainda jovem e cheio de sonhos, tenha viajado nesse mesmo vagão. Apresentamos aqui ferrovias de arrepiar, mas esperamos que isso não acabe com sua vontade de viajar usando esse meio de transporte tão difundido. Nos países desenvolvidos, o trem é visto como uma opção segura, confortável e confiável. Mas como vimos até agora, existem lugares em que andar de trem pode ser assustador de verdade. E se você curtiu o nosso vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!